Então, eu vou propor que a gente já comece, né, o nosso diálogo aqui hoje. Então, lembrando isso, de qual é o que nós estamos fazendo hoje aqui, qual é o nosso objetivo desse encontro. A gente está fazendo, né, esse ano, estamos comemorando os 30 anos do NIGS, e, bom, fizemos várias tentativas do que faríamos, um encontro único e tal, e no final acabamos achando que era melhor a gente fazer esses encontros mais pontuais das diferentes redes de pesquisa que nós tivemos ao longo desses 30 anos do NIGS. Então, é por isso que nós estamos bem contentes hoje de estarmos aqui com essa rede, né, que se chamou, no início, se chamava, né, depois ficou parentalidades e conjugalidades LGBT, na época não tinha, QI, A+, etc., como tem hoje. Digamos, essa ideia surgiu, e depois aí até o Luiz e a Ana podem me complementar. A gente se encontrou de várias formas e descobrimos que nós trabalhávamos sobre esse tema, isso no início dos anos 2000, e éramos, talvez, né, uma das poucas pessoas que trabalhavam. O Luiz tinha acabado de defender a tese dele sobre, né, conjugalidade, o projeto de lei no Congresso, a Ana sobre parentalidades, eu estava chegando também da França, onde essa temática estava muito na ordem do dia, e a gente resolveu fazer um projeto conjunto e apresentamos esse projeto para o edital universal do CNPq e ganhamos esse projeto. Isso foi ali por 2003 que nós fizemos e desenvolvemos essa primeira etapa do projeto entre 2004 e 2005, e depois tivemos uma segunda etapa do projeto, aí já foi bem mais ampliado. Então, a ideia de hoje é a gente lembrar esses tempos e contar um pouco o que né, nós nos tornamos desde então e das várias gerações que passaram, que fizeram pesquisas, seja lá naquele momento, seja depois. Para quem não conhece, eu até fui procurar na minha biblioteca e descobri que tenho agora pouquíssimos exemplares, eu achei que tivesse mais. Esse aqui foi um dos livros, uma das publicações conjuntas que nós fizemos em 2007, né, que se chama Conjugalidades, Parentalidades, Identidades Lésbicas, Gays e Travestis. Tínhamos feito também um dossiê para a revista dos Feministas, e alguns artigos aí, cada um publicou num lugar, e eu acho que a ideia hoje é conversar um pouco sobre isso, e vamos ter também o prazer da Ana Amorim, junto com a Cláudia Nischlin, que vão também hoje lançar, nos apresentar um dossiê, né, que está saindo agora, nessa semana, sobre essa mesma temática, claro, já hoje atualizada nessa questão. Eu vou, então, né, partir para as pessoas que a gente convidou e que pôs no card, que participaram, né, da rede em algum momento. A nossa ideia é da gente fazer algumas rodadas de perguntas e depois também para abrir para todas as pessoas que estão aqui na sala, se quiserem também fazer perguntas e se colocarem. Provavelmente deve ter pessoas também que estão fazendo pesquisas nesse momento sobre esses temas. E então é um pouco essa a nossa ideia. Eu queria então começar, né, assim, chamando, depois aí eu acho que cada pessoa pode levantar a mão e falando, mas eu queria começar com o Luiz e com a Ana, para que cada um dos dois contasse um pouco a sua versão do início dessa história e como é que vocês avaliam, né, contar um pouco como é que isso aconteceu, e depois, logo na sequência, eu já abro para todo mundo que participou em algum momento dessas pesquisas, né, seja comigo, seja com a Ana Uziel, com o Luiz Melo, e aí também, né, já temos aí filhos e filhotes, né, como o do Flávio Tarnowski, como do Alessandra também, e outras pessoas. A gente quer fazer uma rodada primeira para cada um contar um pouco qual foi o papel que essa rede de pesquisa teve na vida acadêmica de vocês, talvez também na vida pessoal ou na vida ativista, né? Vários, talvez todos aqui somos ativistas acadêmicos desse campo. Então, para cada um contar rapidamente. Ana, Luiz, quem gostaria de começar? Gente, eu estou muito emocionada, muito feliz, queria muito dar muitos abraços em você. Me lembro de uma foto da gente lá numa mesa, uma primeira mesa que a gente fez, né, Miriam e Luiz,
num lugar super deserto da universidade, botaram a gente no cantinho do cantinho. Não sei se foi por causa da nossa temática, assim, que era um pouco revolucionária na época, né? Isso foi 2004. E depois a gente, no ano passado, eu acho, a gente tirou uma nova foto na Unbox. Ano passado não existiu, 2019, né? A gente tira uma nova foto de nós três, uns anos depois. Então, assim, eu estou realmente muito feliz de estar aqui. E com gente de várias gerações, né, e com a rede, porque eu fiquei pensando, caramba, as pessoas deviam perguntar para a gente como é que faz rede, né, porque olha quanta gente está aqui, de lugares diferentes do Brasil, em momentos diferentes, né, então, eu já tenho dois filhotes, sei lá se a gente chama assim, que são professores da universidade, então, agora colegas, né, de quem eu sempre me orgulhei desde o início, e várias ex-alunas aqui também, estou super feliz de ver como é que esse tema vai... Eu acho que em alguns momentos, né, acho que me lembro de uma conversa dessas com a Lívia, que está aqui também, que agora está fazendo doutorado no Ceará, me lembro de uma conversa perguntando, bom, ainda tem o que falar desse tema, né? Ainda tem assunto, né? E com certeza tem muita coisa para falar, né? Eu acho que todo mundo que está aqui, que estudou conjugalidades e parentalidades, e eu agora, na nossa turma, né, eu chamei as pessoas para virem e coloquei lá, que eram conjugalidades e parentalidades LGBT, como a Miriam já destacou, porque na época era assim, essa era a sigla, né, você não tinha maiores questões em relação a isso, e eu acho que se a gente olha lá para os anos, lá para o final dos anos 90, quando a gente começa essas pesquisas, e hoje o mundo é completamente diferente, né? Tem muito o que fazer ainda, tanto no ponto de vista de conquista de direitos, como de estudos. Então, acho que é uma rede muito promissora, a gente mandou um edital universal, espero que ele seja aprovado e que a gente possa também formalmente estar juntos. Bom, já começo agradecendo demais a possibilidade de estar aqui, e acho que esse nosso encontro é resultado dessa incrível capacidade que a Miriam tem de juntar gente, né, de reunir pessoas e de botar todo mundo para trabalhar, né, porque a Miriam é generosa, amorosa e demandante, né, quem trabalha com Miriam há muitos anos conhece, e isso sempre foi muito bacana. É muito emocionante, tantos anos depois, né, pensar que estamos vivos antes de qualquer coisa e a gente conquistou milhões de coisas que achávamos que era inimaginável naquela época em que a gente estava trabalhando, né? Assim, eu lembro que conheci Miriam na Unbox, se eu não estou enganado, de 2003, acho que foi de 2003. Eu a ouvi falar numa mesa, né, onde estava ela, Sérgio, mais umas 2 ou 3 pessoas. Eu fiz 2 ou 3 perguntas e no final a gente foi conversar, conversei com o Sérgio também, e conheci a Ana no contexto que eu estava terminando a minha tese. Eu não sei se foi a Maria Luísa Helborn, que foi a intermediária entre nós, e ela estava na minha banca, e a Ana estava fazendo tese sobre parentalidade. Enfim, de lá para cá, muitas coisas aconteceram e a gente fez uma série de trabalhos juntos, o que foi muitíssimo bacana. E minha carreira é fortemente marcada por essa relação com Miriam e com Ana. Eu acho que eu seria outra pessoa, né, se não tivesse tido a oportunidade de trabalho e de construção de milhões de possibilidades, né, de interlocução mesmo. Eu acho que é um momento de celebrar mesmo, né? Espero que todo mundo aqui esteja vacinado, né? Que todo mundo tenha tomado 2 vacinas. Quem puder, tome 3, né? Assim, a gente é cientista, né? Não dá, assim, eu estou brigando na minha universidade para que se exija um passaporte de vacinação na volta às aulas. Não acho que é um serviço de utilidade pública, né? Assim, para todos nós. Mas é maravilhoso saber que, a despeito desse congresso pavoroso que a gente tem, desse novo governo inominável, a gente alcançou, via Supremo, várias conquistas importantes, inclusive o reconhecimento de direitos conjugais e direitos parentais, entre vários outros. E celebro muito a vida de todos vocês e das pessoas que estão convivendo com vocês e aprendendo, né, e tendo a vida muito melhor a partir do trabalho que cada um de nós aqui faz, que eu tenho certeza que não é teoria antropológica, não é teoria sociológica, nem teoria psicológica, é compreensão da vida. Né? Sempre falo isso na sala para os alunos, os nossos cursos são do mundo concreto, real, da prática. Então, intercedam na vida para que todo mundo possa gozar muito, amar muito, ser quem é e ajudar outras pessoas a serem mais livres. Obrigadíssimo. Ó. Beijão para vocês, estou bem feliz. Oi, boa tarde todo mundo. Para mim é uma felicidade gigantesca estar aqui também. Eu acho que eu sou da parte dos filhotes.
gosto, achei bonitinha a nomenclatura, me identifico, podem chamar de filhote. E bom, enfim, para além de falar de mim um pouco, né, fui do Nix de 2011 a 2018 presencialmente, porque estava na UFSC, conheci a professora Miriam e trabalhei, né, fui orientanda dela durante esse período, pesquisei maternidades lésbicas, muito influenciada, ou digamos assim, incitada pela própria professora Miriam, que tem essa capacidade não só de produzir redes, mas também de nos direcionar para uma visão um pouco mais ampla de campo de pesquisa e de possibilidades. Então, agradeço, porque a partir desse encontro, muitas coisas do que eu fiz na vida, inclusive, né, começaram. E fiquei também muito feliz de ver o livro, que eu nunca vou lembrar o nome, de Conjugalidades e Parentalidades, esse amarelinho, porque mesmo que ele seja de 2007, e eu comecei a pesquisar maternidades lésbicas em 2011, ele era uma referência, ele continua sendo uma referência, um dos poucos, né, livros que a gente tinha acesso e tudo mais. Então, não só ler ele foi fundamental, mas estar aqui com vocês que produziram isso e depois integrar essa rede incrível de pesquisa e de temáticas e continuar pesquisando, porque eu continuo nessa área. Nossa, é uma alegria enorme, né? A rede não é só sobre parentalidades e conjugalidades, mas eu acho que ela é também sobre fazer este campo, produzir este campo, né? Nessas relações todas que a gente foi tecendo e que, enfim, de certa forma, cada um ao seu momento e do seu lugar foi entrando e adicionando, né? Então, acho que tem muito disso de uma coparticipação, né? E aí eu vejo todo esse pessoal aqui e lembro, enfim, das inúmeras vezes, inúmeros momentos que nos encontramos e fomos atualizando, né? Não só as pesquisas, mas também as relações. Então, para mim, é uma alegria. E já encerro por aqui, passando para a próxima, para o próximo, que, enfim, vai falar também. Boa tarde a todos, todas e todes. Também gostaria de falar da minha felicidade de estar aqui nesse momento, né? Assim como a Ana disse, eu também fui incitada a entrar neste campo de conjugalidades e famílias por conta, né, dessa incisiva e muito potente, né, forma como a Miriam tem de nos integrar nas pesquisas. Eu estava num momento ainda em dúvida o que propor para o doutorado, e eu acho que de uma forma ou de outra relacionar a família com as questões jurídicas, que era o campo que eu já trabalhava, questões das mulheres, das violências, que eu acabei agregando com o tempo, foi uma super oportunidade, assim, de pensar conjuntamente, né? E a experiência do NIGS das redes, eu acho que foi uma forma, né, de nos conectar e de formar pessoas, né, nessas conexões mesmo. Eu acho que a gente se formou, né, no NIGS e nas redes, né, aprendendo com as colegas, aprendendo com os colegas, fazendo atividade em conjunto o tempo todo, né? Então, acho que isso é o que a gente leva para a vida, assim, e agora, como professora, eu tento aplicar isso, assim, de que a gente precisa produzir em conjunto, né, que a gente aprende muito, e, nossa, eu só tenho a agradecer, né, o que eu aprendi, o Luiz na minha banca, maravilhoso, né, só tenho a agradecer a Ana, que tem também continuado a manter essa rede viva, né, e todas as pessoas que estão aqui, eu acho que a gente só agrega, né, e como eu escrevi, né, foi difícil escrever sobre o NIGS da vida da gente, mas escrevi que eu acho que o mais importante é as amizades, né, eu acho que para mim é o mais importante de tudo, não é tudo que eu aprendi de teoria, de antropologia, de prática, mas as pessoas que são muito próximas de mim até hoje, né, então é isso, agradecer somente. Obrigada, Miriam, obrigada a todos. Olá, gente, boa noite. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui, né, e muito agradecida, né, porque esse encontro está me fazendo voltar muito, né, há muito tempo no tempo mesmo, né. Eu vou me permitir me chamar de filhote também, Ana, independentemente de quanto tempo isso tem acontecido. Bom, eu venho para essa temática
encantada com uma professora que conheço logo no primeiro período da minha faculdade, que é a Ana Ziel. E aí a gente se reencontra em 2009, eu falo sobre homoparentalidade no meu trabalho de conclusão de curso, logo passo para o mestrado, falando também sobre maternidade lésbica e reprodução assistida. E aí eu pude ter, assim, um contato muito direto com toda a minha bibliografia, né? E descobri que a minha bibliografia era maravilhosa, né? Eu tive na minha banca Luiz e Miriam, que foi uma coisa incrível, e muitos amigos, né? E amigos para além da academia, assim, né? Foram encontros muito generosos, aprendizados muito importantes. Eu acho que a parte que a gente produziu, a parte teórica, as coisas que a gente conseguiu promover foram incríveis. Mas a emoção de ter essas pessoas tão queridas próximo, assim, não tem nada que registre. Então, eu compartilho dessa coisa que a Ana diz, que está muito feliz. Eu estou muito feliz, né? Muito feliz, inclusive, pela importância, pela pertinência do tema, né? Que concordo, né? A gente pesquisa e sempre tem mais alguma coisa para pesquisar, né? Porque vivemos em tempos muito difíceis, né? E resistir e pesquisar aquilo que a gente pesquisa e manter essa rede tão afetiva e tão potente é uma coisa que não tem precedentes, né? Eu, atualmente, também sou professora universitária e busco trazer para os meus alunos esse encantamento que tive também, com todas essas pessoas incríveis que passaram pela minha vida e que, felizmente, estão, né? Agora eu tenho contato, assim, com uma geração nova, né? Eu vou ser sempre essa geração nova também. E, enfim, espero poder estar sempre mais próxima, porque é uma coisa que me faz muito bem. Flávio, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todas. Estou muito emocionado de estar aqui. Eu espero conseguir falar no tempo. O NIGS foi assim um dos momentos mais importantes na minha carreira acadêmica, porque eu cheguei da graduação e com uma preocupação em estudar masculinidades, mas através da orientação da professora Miriam, que além de me apresentar os estudos de gênero, de sexualidades, me abriu as portas para o parentesco, né? A primeira jornada de estudos do NIGS, assim, foi da Françoise Héritier, e eu cheguei nesse momento. Então e depois ela veio, né, para Florianópolis, a gente pôde conhecê-la também. Foi muito marcante nesse ano, então, de 2000, né, quando eu cheguei no mestrado em antropologia, e foi ali, então, que também a professora Miriam me apresentou essas novas parentalidades gays, né, de gays e lésbicas, num momento de indecisão do tema que eu iria trabalhar, né? Então, eu aceitei essa sugestão desse tema, e eu tô com esse tema até hoje, né, 20 anos passados, né? Me marcou muito, além dessa intensidade intelectual e de trocas do NIGS, o fato assim de ter sido aceito para apresentar um trabalho na Unbox em 2001 foi muito marcante, porque eu tive como debatedora do trabalho a professora Marisa Correia e Cláudia Fonseca, Bila Sorge, entre outras pessoas que estavam ali apresentando trabalhos. Então aquilo me marcou muito, assim, né, de conhecer todas essas bibliografias, né, e pessoas fantásticas. E no ano seguinte eu fui admitido na formação em metodologia de gênero, sexualidade e saúde reprodutiva na UERJ, né, numa formação que precedeu o CLAN. Então, a Ana Ziel, que está aqui, ela acompanhou o desenvolvimento da minha pesquisa naquele momento, juntamente com a Fabiola Roden, o Sérgio Carrara, também me marcou muito. E nessa formação também conheci a Débora Diniz, o Michel Bozon, que depois estava na minha banca, o Michel Bozon que, se não me engano, intermediou a apresentação da Miriam com a Agnès Fini em Toulouse, e a Miriam me levou para a Agnès Fini, assim, né? Então, são várias ciclos assim que vão se fechando de encontros, né? E a gente vai se beneficiando e vai sendo integrado nesses encontros e vão marcando a nossa vida, a nossa trajetória.
Enfim, estou muito feliz de estar aqui e de materializar, assim, o quanto essas trocas foram importantes na minha vida pessoal e acadêmica. Obrigado. Boa noite, gente. Eu sou Lívia Gurgel, sou psicóloga. Eu também sou aí do grupo Filhotes. Eu atualmente sou doutoranda na UFC no tema de algumas questões LGBTs, mas eu sou ex-orientanda da Ana Ziel. Eu sou de Fortaleza, então saí de Fortaleza, fui fazer o meu mestrado com ela na UERJ. Eu tinha vontade de estudar homoparentalidades, estudava na UFC e aí vi um edital da UERJ para a seleção. Quando eu fui ver professores e professoras com vagas, estava lá a Ana Ziel. Fiz a seleção, muito de forma despretensiosa. O resultado nunca chegou para mim. Teve algum problema no meu e-mail. Um belo dia, já sem acreditar, ligo para a UERJ. Por que o resultado não sai? Me diz, você passou. Eu disse, como assim eu passei, né? Dia, 17 de dezembro. E aí, em fevereiro, eu estava indo para o Rio para fazer mestrado com a Ana Ziel. E aí foi um grande presente esse encontro com a Ana, com todas as pessoas que eu conheci lá. E eu acho que foi um presente, assim, tanto academicamente, né, abriu de muitas aberturas de possibilidades e também pessoalmente, com certeza, assim, encontrar com esse grupo foi uma mudança significativa, assim, nos caminhos. E aí fiz o mestrado com a Ana, a minha pesquisa foi em Fortaleza, apesar de ter feito na UERJ, sobre a adoção por casais homossexuais aqui em Fortaleza, e aí acompanhamos alguns processos de adoção de casais de homens e mulheres, alguns que estavam no processo, outros que já tinham concluído assim, esse processo de adoção, tentando acompanhar um pouco esses processos de construção das homoparentalidades, desafios, expectativas. Foi ali no ano de 2017, 2018, o mestrado, no período pós-eleição desse desgoverno, então tinha algumas tensões mais acirradas, e foi muito assim, foi muito engrandecedor, e a gente continua nessa parceria até hoje, assim, eu em Fortaleza, todo mundo no Rio, mas na medida do possível, e aí fiquei muito feliz com esse convite, e muito feliz de poder estar aqui com todas essas pessoas que compõem essa rede há tanto tempo, e com colegas que faz tempo também que eu não vejo, então é muito bom estar vendo todo mundo aqui. E é isso. Então, gente, boa noite. Estou feliz demais também estar aqui com vocês. E eu chego assim nessa rede sem saber que eu estava chegando numa rede assim bem potente, né? Em 2011 eu defendi meu mestrado, só que durante o meu mestrado que eu fiz na PUC, eu busquei a Ana Ziel, que eu encontrei uma referência dela numa revista. Achei incrível o que estava escrito ali, fui atrás dela, me apresentei, e mesmo não sendo orientada por ela, ela me ajudou muito nesse período do mestrado. Ela esteve na minha banca. E em 2010, eu participei de um Fazendo Gênero 9. Eu não sei se a Miriam vai lembrar, mas ela era a coordenadora do ST, Maternidades Não Hegemônicas. E eu nunca imaginaria, né, que 7 anos depois, que foi quando eu estava partindo para Paris para fazer meu doutorado sanduíche, eu encontraria lá com ela, com a Ana Ziel, que foi minha orientadora no doutorado. E em Paris, né, a gente participou de alguns eventos, como o Gênero Ameaçando Ameaçado, que teve uma edição lá, em lançamento de livros. Então, assim, é incrível, né, a gente pensar que alguns encontros geram realmente muitos e muitos filhotes, né? Eu sempre fui da clínica e agora eu acho que eu estou tendo a oportunidade sou psicóloga clínica, né? Oportunidade um pouco de conjugar essas duas coisas, né? A clínica e esse assunto das homoparentalidades, que sempre me interessou tanto, desde o mestrado e no doutorado, e através de um curso que a gente está organizando agora pelo GEPSID, né? Que a Ana coordena. Então, a gente vai começar agora em março um curso que vai poder falar, discutir, conversar com psicólogos e pessoas da área de saúde sobre as homoparentalidades.
formação na psicologia, sente muita falta. Então, eu estou muito feliz de poder participar desse mini curso que a gente vai começar e de integrar o dossiê que está sendo lançado hoje. Estou super feliz. É isso. Então tá, gente. Olha, uma felicidade imensa estar aqui. Então, eu me chamo Eduardo, sou psicólogo de formação, estou no campo das parentalidades já há muito tempo, desde o mestrado na educação da URGS, eu sou gaúcho de Porto Alegre, trabalhei o tema paternidade e masculinidade, fui aluno da professora Guacira Louro, depois orientando da professora Miriam, que encontrei num Fórum Social Mundial, se não me engano, né, Miriam? E aí era o meu sonho, assim, trabalhar com Miriam Grossi, foi realizado, e depois fui para o pós-doutorado com a Ana Uziel, seguimos até hoje trabalhando, Ana Uziel, eu, esse grupo potente, maravilhoso que está aqui, né, no GEPSID. No pós-doutorado, o tema foi parentalidades não convencionais em contextos tradicionais do interior do Estado. E eu sigo trabalhando com o tema, sou professor na pós-graduação em psicologia, então tenho alguns orientandos, orientandas, discutindo questões de parentalidade, homoparentalidade, discussões de gênero. Hoje também vinculado a um grupo de pesquisa no direito, né, que a gente trabalha políticas públicas no tratamento de conflitos, e eu vou pensando os conflitos em questões de gênero e parentalidade, mas também num grupo de pesquisa em educação. Então, estou há muitos anos, né, nessa seara, e muito feliz de estar com vocês. Assim, uma pena que não é presencial, né, porque nós gostamos disso, né, dos abraços, dos afetos, e dos chopes também, né, ou do samba, né, Ana, aí no Rio de Janeiro, mas enfim, enorme prazer estar aqui. Meu nome é Rosa Oliveira, eu sou da geração originária não sou filhote da segunda geração, acho que eu sou filhote da primeira geração, não sei como é que eu me chamaria nessa situação, mas eu fui orientanda da Miriam entre 2005 e 2009, então eu participei da elaboração da rede, da organização da rede, da estruturação de um evento que foi muito interessante, que a gente fez lá no Campeche, né? Com os orientandos, o Luiz, a Ana, a Miriam, os seus orientandos, e uma congregação de ideias ali que deu origem à rede. Eu pesquisei sobre conjugalidades homoeróticas no meu trabalho de tese, de doutorado, e na época foi 2009 que eu defendi. Uma das conclusões da tese é de que seria o judiciário a instituição que abriria a possibilidade das conjugalidades homoeróticas serem encaradas como família, né, propriamente dita, porque até então havia uma disputa nos tribunais se seria sociedade de fato, equiparada à sociedade comercial, ou conjugalidade, né, ou união estável. Então, essa era uma grande polêmica que, na época que eu fiz a minha pesquisa de campo nos tribunais em que eu pesquisei em 4 tribunais onde havia o maior índice de decisões judiciais acerca das uniões homoafetivas, como se diz correntemente hoje no meio jurídico se usa esse termo, né? Ele foi um termo forjado aí pela Maria Berenice Dias e que pegou muito. Eu procuro trabalhar sempre do ponto de vista acadêmico com o termo conjugalidade homoerótica, fundado na Maria Luísa Embor, na Miriam Grossi, no Jurandir Freire Costa. Bom, a rede foi muito importante assim na minha vida pessoal e política, e de ativismo acadêmico e de ativismo político. Hoje eu não estou mais vinculada à universidade, mas eu estou advogando nessa área mais específica sobre LGBT. Ainda não estou começando agora a retomar a minha advocacia, então ainda não tenho nenhum caso específico, mas tenho acompanhado alguns casos. Oi, boa tarde. Bom, também estou super emocionada. O meu contato com a rede foi no mestrado, né? Que eu vim, né? Inicialmente o plano de fazer o mestrado
no Brasil se tornou um plano de vida, que estou ali nesse trajeto, né, mais consolidado aqui. E, claro, com certeza, nomear a Ana é fundamental, esse acolhimento que me deu, esses efeitos de encantamento sobre a pesquisa, na pesquisa. Luiz e Miriam também fizeram parte da minha banca, que foi sobre filhas de lésbicas, e também são pessoas super inspiradoras para mim, nesse compromisso com a ciência, com a vida, com a política. Acho que a última vez que eu vi a Miriam foi numa marcha das mulheres no Fazendo Gênero, né? Então, sempre esse encantamento que criou raízes aqui, né? E, enfim, também aqui Aureliano, Mônica, Dani, Lívia, que a gente foi se acompanhando nesses processos de pesquisa. Apesar de continuar nesse grupo com a Ana, de essa pesquisa sobre parentalidades, focada especialmente nesse momento em reprodução assistida, eu me distanciei um pouco dessa temática, apesar de continuar pensando parentalidades, mas mais focadas à privação de liberdade. A gente fez até um evento que tentou criar essas conexões de parentalidade à margem, parentalidade sem pauta, que foi super interessante. Enfim, também muito feliz de ter aqui alunos, Hugo, Miguel, Igor, alunos da graduação, né? Também esperando que esse encantamento continue reverberando. E só mais uma última coisa, eu lembro que teve um momento que, acho que a Ana submeteu um GT para um evento e que não teve muita gente inscrita, né? E a gente começou a pensar, será que a temática não está fazendo mais sentido? Será que não está tão revolucionária assim? Porque era uma época que a gente tinha esse discurso da evolução, né? A gente falava, ainda tem discriminação, ainda, mas já estamos indo. E hoje a gente vê que não, né? Muito retrocesso, então muita luta aí para pautar, de defender essas conquistas. Então, enfim, obrigada aí pelas inspirações e pela companhia nesse percurso. Eu vou falar rapidinho, assim, eu sou Aureliano, sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e eu estava pensando muito, assim, nesse evento, porque são pessoas, amigas muito, muito próximas e muito queridas, e eu acho que eu entrei na temática por essa rede, assim, e muito pela Ana, inicialmente, e estava todo mundo falando do Fazendo Gênero. Eu fui estudar com a Ana porque eu participei de um ST com ela no Fazendo Gênero de 2008, se eu não me engano, então, que era com ela e com a Mara, e aí comecei essa trajetória com ela, e aí veio Luiz, Rimena, Dani, a Dolores, se eu não me engano, aparecendo na câmera da Ana. Então, é uma rede muito afetiva, a Gertrudes. É uma rede de muito afeto, tanto que eu estou começando nesse trabalho com a Ana sobre parentalidade e reprodução assistida, mas muito que ela foi me levando, assim, nunca foi um tema pelo qual eu me dediquei muito, mas eu sempre fui levado pela Mônica, pela Dani, pela Rimena, pela Ana, especialmente. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que é uma rede absolutamente afetiva, e como que o afeto nos move academicamente, nos move pessoalmente, de todas as formas possíveis. Então, é um prazer trocar. Assim, eu sempre digo que os grupos da Ana, que eu faço parte, são pessoas super inteligentes e super interessantes, discutindo coisas super inteligentes e interessantes que a gente não sabe exatamente o que a gente vai discutir até a gente entrar nessas discussões, né? Então, celebrar essa rede que Miriam iniciou lá atrás, e depois com Ana e Luiz, né? Então, parabéns para a rede, para toda essa potência que está aqui. Gente, eu fico tão feliz quando eu vejo o grupo assim, eu estou enlouquecida de vontade de encontrar as pessoas, já estou ficando biruta. E assim, hoje ainda uma reunião de pós disseram que quem tem 60 anos não vai poder voltar para o presencial, eu quase pirei. Então, assim, eu fiquei pensando, né? Quando é que eu comecei? Puxa, eu comecei faz tempo, né, Miriam? Eu comecei em 2001, eu acho, com a Miriam. E o tema era reprodução assistida, acho que foi a primeira tese no tema, depois da Marilena Correia, né?
porque não tinha outra na época no Brasil, que eu tenho a memória, talvez Eliane Vargas, e aí entrou um pouco maternidade, paternidade, filiação, já foi entrando um pouco por ali. Esse tema me alimentou durante muitos anos e me alimenta ainda em boa parte nas minhas pesquisas. Então, acho que eu tenho muito link aí com esse primeiro começo lá, não sei como é que eu me defino, mas assim, era aquele começo, né? Foi a primeira tese do interdisciplinar, e a temática era essa, e depois eu orientei pessoas em processo de orientação científica. A Ana Morim, que está aqui, agora foi banca de um trabalho de mestrado de qualificação, acho que semana passada, né? Uma semana retrasada, nem sei, que é sobre maternidade lésbica e inseminação caseira, junto com o Flávio, né, Flávio? Então, assim, essas pontes, acho que, de alguma maneira, elas estão sempre sendo retomadas. Eu preciso muito sempre desse grupo, estou sempre sendo cutucada pelo grupo, de alguma forma, no sentido positivo. E também chamo, né? Quando eu preciso do socorro, eu chamo. E assim foi. Eu acho que é uma área, é uma conexão que me fez sempre muita alegria, me trouxe muita alegria e muita capacidade de produção durante esses anos de UFPR. Se não fosse essas relações com este grupo, de alguma maneira, eu teria ficado muito isolada. Porque o tema na sociologia ele não é um tema de primeira linha, vocês sabem, e é bem complexo falar desse tema, e se considera que não é um tema relevante até agora. Então, eu preciso sempre das pontes com a antropologia, e nesse caso o MIGS é uma porta que se abre sempre, quando eu preciso também refletir, pensar, trocar alguma ideia, né? Então, eu agradeço de coração por essa ponte, sei lá, que a gente tem, que às vezes fica mais forte, às vezes mais fraca, porque eu estou em outro lugar, né? Nem sempre é possível estar junto o tempo todo. Mas eu agradeço de coração, e agora também esses novos eventos dos 30 anos, né? Outro dia eu fiquei pensando, nossa, e agora o que eu digo sobre o MIGS? Porque o MIGS tem muitos significados e muitos sentidos, tanto da produção acadêmica para mim, quanto da defesa da tese na relação família, quanto da orientação de pessoas que passaram pelo meu processo de ser professora, quanto na troca que vem sendo feita agora, depois de tanto tempo, de ser professora com essas pessoas. Então, eu acho que as pontes se refazem, né? Em outro momento, a temporalidade desloca as coisas, a gente se reconecta. E eu agradeço por esse movimento. Muito obrigada.